E aí galera, beleza? Breno Filmes aqui. Assisti ao primeiro episódio de Bem-vindo a Derry, a série derivada de It a Coisa. E eu vou trazer aqui análise sobre a minha opinião do primeiro episódio da série. Mas antes de começar, gostaria de convidar você que não é inscrito no canal para se inscrever no canal. Tem vários vídeos informativos e críticas de análise de filmes como essa. Você que já é inscrito ou se inscreveu recentemente, muito obrigado pela sua inscrição. Não esqueça de deixar um like e também um comentário para ajudar o canal. Bom, vamos lá falar sobre aí Bem-vindo a Derry. Lembrando que vai ter spoilers dos acontecimentos desse primeiro episódio da série. Cara, assim, simplesmente eu achei um episódio surpreendente. Por quê? No começo parecia que eu tava vendo ali, eu acho que essa foi a intenção deles, que eu tava vendo aquele do parte do primeiro filme, onde vai se formando ali o clube dos perdedores, né? Que vai formando ali um grupo, a gente acha que vai acompanhar todos eles a partir dali, todos eles da série vai ser em cima daquelas crianças. Mas simplesmente o final desse episódio me pegou de surpresa e eu tenho certeza que essa foi a intenção. Foi muito impactante. Para quem está se perguntando, o It ainda não apareceu em forma de palhaço. Vamos com calma. Porque sim, o It aí tem aí o poder de se transformar e não em uma transformação, em várias. Nessa imagem ilustrativa, como vocês podem ver, tem um carro. O personagem ali, a criança do começo do filme, tá no cinema sozinho. Ela acaba saindo ali do cinema, tiram ela ali do cinema e ela vai pedir carona e pega carona aí com uma família muito estranha. No começo parece normal, mas depois é nos revelado que na verdade era o Witch. Só para deixar bem claro, o Witch não consegue apenas se transformar em uma criatura. E sim, todos dentro do carro eram o Witch em forma daquela família. Porque provavelmente a criança ali que estava no cinema estava fugindo de casa para não ficar dentro da sua casa, perto da sua família. Então ali ele se transformou no maior medo dali da pessoa, da criança, no caso, que é uma família. No começo ele achou que estava tudo normal, mas depois o negócio fica muito sinistro. A série simplesmente já entregou assim na primeira cena, uma cena bastante grotesca e forte. Sobre o CGI, eu confesso que não me atrapalhou, não me tirou, não esperava nenhum CGI espetacular, não. Também não, eu acho que não precisa exigir tanto assim de uma série, né? Que trabalhou bastante nessa cena aqui, na verdade, foi mais um terror psicológico, depois foi aquele terror forte mesmo, aquela cena cheio de sangue, com o ataque, teve um parto aí de um bicho bem feio mesmo, que é o monstro feito de CGI, que também é o It, mais uma vez reforçando, ele consegue aí se transformar, né, em várias coisas, em várias. Então, tipo, todos da família ali, se ele quiser transformar em dois, três, um exemplo prático. Se ele queria se transformar em dois, três palhaços, ele se transforme, que é o que ele escolheu, né, a aparência dele. Quem sabe aí, dá uma pesquisada, vai saber que a aparência dele não é aquela. Ele escolhe aquela aparência, obviamente, por ser uma figura ligada à criança. E outra coisa, por que que ele escolhe criança para atacar? Por que que é o principal ali objetivo do It acaba se tornando as crianças? Porque as crianças acabam, vamos dizer assim, tendo medo mais facilmente, vamos dizer assim. Por exemplo, um simples medo no escuro, um quadro que está na parede aí, que já é uma referência aos outros dois filmes, um quadro na parede que cria vida, vai assustar uma criança. O próprio bicho aqui que tem aqui no primeiro episódio, talvez se é a gente adulto, na hora assistindo, é a mesma coisa que às vezes eu acabo pensando assistindo o Chunk, por exemplo. Eu já daria dois, três bicudos e não pararia até eu ver que já era o bicho, né? Mas com criança, obviamente, é
diferente, né? A gente adulto tem outros tipos de medo, né? Acaba aí se tornando aí adulto e acaba deixando, superando, né? Os medos que tem ali de criança, quando é criança, né? Quando é criança acaba sendo mais fácil. Então aí, tipo, ele usa isso, ele se alimenta disso cada vez mais que ele vai deixando ali a criança mais com medo, vamos colocar assim, e acaba mesmo ficando mais suculenta para essa entidade. Então, por isso que ele brinca com eles, entre aspas, né? Ele assusta bastante e depois ele ataca. E o final, mais uma vez reforçando, é simplesmente surpreendente. Eu já vou falar daqui a pouco o que acontece no final, mas eu vou aqui falar sobre o desenvolvimento, né, dos personagens, que vai mostrando ali, vai desenvolvendo cada um a história ali relacionada ao menino que morre no começo do- da série. E simplesmente assim o desenvolvimento é tão bem feito que a gente já começa a entender. Esse aqui é o piadista, esse aqui é o mais descolado, essa aqui é a menina deslocada. E assim a gente começa a se importar com o que vai acontecer, porque acredita que aquele é o grupo que a gente vai seguir a série inteira. E outra, a cidade não é apenas o Witch em si. Não é só o Witch que é o mal nessa cidade. A cidade já tem os seus maus. Tipo assim, tem pais ali que são abusivos. Tem pai que bate na mãe. Tem ali então várias coisas, né? Muitas coisas aí. Abusos acontecendo. Então, tipo assim, já tem coisas ruins. E o Witch vai lá, se aproveita disso. Entra nessa formas para assustar as crianças, obviamente aí. Então não apareceu o It em forma de palhaço, mas em forma do mal apareceu sim. Então todas as aparições que apareceram aqui no primeiro filme em forma de terror, só para deixar claro, e para assustar, era o It transformado, porque sim, ele consegue transformar em qualquer um e qualquer coisa que ele quiser. Agora, sobre esse final que eu tanto comentei, simplesmente chega aí o final do episódio. Eles estão todos ali no cinema, né, para saber mais ali sobre o que está acontecendo, tal, e simplesmente acontece a aparição do palhaço It ali no formato do corpo do menino que morreu no começo. Ele sai da tela num cinema, né? Ele sai da tela e simplesmente acontece uma chacina e mata quase todos eles. Isso mesmo, acaba sobrando apenas dois integrantes para continuar a história. E simplesmente assim, isso pegou muito de surpresa, me pegou muito mesmo. E outra, provavelmente eles vão contar, né, vão se aprofundar ainda mais em acontecimento. Vocês lembram lá do primeiro filme do It, na onde mostra lá aquela clube que acabou pegando fogo, tal? Então, provavelmente tem chance de algum episódio eles acabar adaptando isso na série. Então, se prepara que o nível dessa série é bastante alto. Eles estão explorando muito bem, né? Aí esse poder do It que é se transformar em várias coisas. Óbvio, já foi confirmado que sim, o It, a versão palhaça, aquela aparência palhaça que a gente conhece, vai aparecer provavelmente no último episódio. Aí você deve estar se perguntando, mas por que só no último episódio? Porque não é fácil, né? Simplesmente trazer o Bill Skarsgård para fazer o It e ficar aparecendo a série toda, né? Então ele vai aparecer ali sua forma física como palhaço apenas, ou está previsto, né? Já foi dito que é apenas no último episódio. Por enquanto ele vai ficar se manifestando através de aparências e do medo de todos. E para mim, simplesmente o episódio começou muito bem, a série começou bem. Não vou dar nota, pois é o primeiro episódio da série. Vou dar a nota quando concluir a série, mas eu acho que começou muito bem e bastante interessante, né? Eles explorarem aí mais a fundo as histórias e mostrar que não tem só o It, sim, outras coisas que acaba sendo cotidiana ali
naquela cidadezinha no interior. Muito obrigado se você ficou até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal.